voltamos então para a pergunta que é a seguinte: o Rio Grande do Norte já viveu a era das gangorras, enfim, familiares com Alves e Maia, ou apenas mudou de roupa e as famílias continuam, enfim, ramificadas no administrativo do Estado, entre filhos, netos, bisnetos, etc. Como é que o senhor vê essa situação? Não, o Rio Grande do Norte ela avançou nesse aspecto, ou seja, hoje estão dando mais oportunidade de pessoas que têm um passado de luta e que não tinham oportunidade. Eu vou dar um grande exemplo aqui. A atual governadora do Estado, Fátima Bezerra, ela não tem por trás dela nomes de oligarquia do Estado e se tornou governador. Quebrou uma grande barreira, né? Quebrou aí a muro, que parecia que era um muro inevitável de vir abaixo, né? Então as oligarquias do Rio Grande do Norte começam a passar, ou seja, um novo ciclo na política com novos nomes. Eu vou dar um exemplo, propriamente o deputado Baldo. O senhor que já está no segundo mandato? Propriamente, eu não tenho nenhuma ligação com famílias tradicionais da política, com o nome Maia, Alves, Melo e assim vai, né? Então hoje a população está mais consciente, a população está mais, vamos dizer, mais pertencente a mudanças no Estado e novos nomes da política. E sentindo também o termômetro administrativo, né? Se tá legal, beleza, se não, tira. Eu acho que sim, né? Nós vimos aí as famílias tradicionais da política, como os Alves, Maia, hoje já não tem representação política nos cargos do Estado do Rio Grande do Norte. Então isso mostra que a população está muito atenta. Eu acho que as mídias sociais teve um papel importantíssimo dessas mudanças na política do Rio Grande do Norte. O povo está muito atento às movimentações políticas do Estado do Rio Grande do Norte e priorizando de fato quem tem serviço prestado, nomes novos que venham trazer conteúdo, né, e representar muito bem a ações que eles executem aonde essas ações são os seus próprios deveres. Ah, perfeito, claro. Eu acho que esse ciclo das oligarquias, ela passou. Passou, né? Então nós estamos vivendo novos tempos com novos nomes, isso é muito importante para a democracia do Estado e do Brasil. E o fortalecimento da sociedade por um todo. Ah, perfeito, perfeito. Ótima pergunta. Agora é a seguinte, aliás, ótima resposta. A próxima pergunta é a seguinte: o senhor é a favor da implantação desse parque linear, já com estudos técnicos do IDEMA que afirmam danos ao ecossistema do Parque das Dunas, aonde Natal praticamente já tem toda uma situação de ecossistemas, enfim, bloqueadas, ameaçadas, etc. Segundo o próprio IDEMA, a construção de edificações e a movimentação de pessoas, isso vai afetar diretamente e ter um impacto ambiental naquela área de preservação permanente. Como é que o senhor vê? Natal hoje, assim, muito envelopada ainda com obras, né, passadas, da gestão passada. Não seria mais interessante, talvez, o prefeito concluir essas obras, devolver, por exemplo, a Praia do Meio, que já está envelopada, do que investir numa região de ecossistema onde já está uma certa polêmica? Como é que o senhor vê esse parque linear? Eu sou a favor do parque linear, desde que haja todo um parecer técnico do IDEMA que seja um local adequado para a construção do parque linear. Natal precisa de fato de equipamentos de lazer, de entretenimento, mas também não podemos afrontar a legislação ambiental. Então, se tiver determinado local, na Roberto Freire, que possa obedecer todos os critérios técnicos e as leis ambientais, sou favorável. Se não tiver parecer favorável, eu não posso se posicionar a favor. Mas, de fato, o que eu acho que o atual governo da Prefeitura Municipal de Natal, tem que priorizar essas obras que estão aí inacabadas. Nós estamos aí na Praia do Meio. Que é um cartão postal de Natal. Um litoral muito bonito, inclusive. Aqui na zona urbana, nós temos a Praia do Meio, Praia do Forte, com a obra que há mais de 5 anos já está lá, precisando terminar. Isso afeta muito a cadeia do turismo, né? Nós temos ali bons hotéis, restaurantes. São afetados. Mas, enfim, a população ela não vai para a Praia do Meio, Praia do Forte, porque não tem está trazendo um impacto totalmente ruim, e peço para a população que vai lá visitar. Com alguns amigos, assim, de forma cotidiana aqui da capital, eu costumo dizer que o pessoal dos bairros mais simples, das comunidades, não estão nem podendo fazer sua farofadazinha saudável de fim de semana. Como fazia. Porque não tem mais onde ficar. Perfeitamente. Nós temos também aí, ainda a engorda de Ponta Negra.
que foi uma obra de marketing político, inclusive, né? Tecnicamente comprovado. Mas tecnicamente, às vezes, o IDEMA deu até parecer, às vezes, contrário em determinados itens do projeto, mas precisa essa obra ter fim, porque todas as vezes que chove na nossa cidade, alaga, né? E isso tem que terminar essa obra, né? Então, Natal precisa de obras estruturantes que possa levantar o nível de sua capital, né? Principalmente nós estamos vendo aqui João Pessoa, uma bela orla, nós vimos Alagoas, uma bela orla. Natal, Fortaleza, né? Fortaleza tem um show agora com a mudança aí, estruturante lá da orla de Fortaleza. Então, Natal precisa disso, né? Da gestão ser visionária no sentido de dar uma infraestrutura a quem há uma cadeia produtiva que é o turismo. E concluir as obras que estão inacabadas. Perfeitamente. Inclusive, deputado, aqui a rua João Pessoa, esse projeto de fortificação da João Pessoa aqui, tem um trecho ali, eu acho que é de 50 metros, que está todo escuro, engrenagens no chão e não se concluiu. E aí, eu particularmente fui à COSERN, na diretoria da COSERN, que me colocou uma nota dizendo que a COSERN não tem nada a ver com a engrenagem de fios. Tentaram culpar o IDEMA e o IDEMA não está intervindo em nada lá, então ninguém sabe por que não conclui aquele ponto ali que eu chamo de ponto negro ali, entre a Rio Branco e a antiga loja C&A. É tão importante, inclusive, porque nós estamos no centro histórico, né? Falo muito em reurbanização do centro histórico, mas como pode haver uma revitalização... E não terminar uma coisa que foi projetada. Cuidado, né, do poder público para que essa revitalização aconteça, né? Eu fico muito preocupado como morador da região leste de Natal. Nós estamos vendo um centro histórico da cidade totalmente sem aquele fluxo como era de antes. Pessoas que vinham antes fazer compras, né? Por quê? Porque estão vendo o abandono. Então é preciso isso é um fato. Esta realidade. Vamos para frente. Próxima pergunta é a seguinte: hoje o Rio Grande do Norte precisa de quê, né? E como de fato obter esse resultado para voltar a ter destaque, digamos, entre os estados? Nós já tivemos épocas bem melhores, enfim, voltando aqui no tempo, quando Agripino foi, digamos, prefeito, governador, Garibaldi, vários nomes aí que parecem Vilma de Faria, que amavam administrar, amavam o estado, amavam a cidade. Você veja que essa ponte aí que está por trás do senhor Nilton Navarro tentou ser construída, foi a terceira vez que foi com ela que construiu, porque teve 2 tentativas e não se conseguiu. Quer dizer, o senhor vê que o estado precisa de quê, de fato? De administradores que gostem, que amem o ato de administrar. O que está faltando para a gente voltar a ter um potencial? A Globo vinha fazer tomadas de novela aqui, como fez parte de Tieta nas dunas de Genipabu, fez também tomadas ali em hotéis da Via Costeira. Hoje a gente está um pouco esquecido. Como é que o senhor vê isso? Está faltando o fortalecimento da classe política, a união da classe política em prol das grandes pautas do Rio Grande do Norte. O que eu vejo hoje é a classe política desunida, inclusive, devido a esta polarização que foi instalada no Brasil, né? De um lado a esquerda extremista, de outro lado a direita extremista, e isso só prejudica a todos de um modo geral, os grandes serviços para o Rio Grande do Norte. Isso é muito ruim, inclusive quando um determinado lado defende determinada obra, mas de repente há o atropelo por parte de articulação política em essas obras não acontecer no nosso estado, né? Isso tem trazido sério prejuízo, inclusive estados bem vizinhos a nós, como a Paraíba, Ceará, está muito à frente de nós. Até Maceió, Alagoas, né? Perfeitamente, em relação a essas grandes obras. Por quê? Porque há essas picuinhas, essas brigas. Então precisam os políticos se unirem. Até porque a política em si, a palavra política, significa união, né? Entre lados de oposição e que todos estejam bem depois. Inclusive nós aqui no estado já fomos muito mais fortes no passado, onde nós tínhamos parlamentares que exerciam cargo de ministro de Estado, presidente do Senado, presidente da Câmara Federal, e hoje nós não temos esse espaço que antes nós tínhamos no cenário nacional. Todo presidente da República, quando assumiu o cargo, nós tínhamos parlamentares... Tinha participação. Participação no governo, de uma forma de cargos importantes. Hoje não tem mais. Não tem. Então, quer dizer, nós perdemos força política
em relação a outros estados até menor do que o Rio Grande do Norte. E essa força política, ela tem um reflexo geral, porque mexe com a economia, mexe com o turismo, mexe com a sociedade, mexe com muita coisa, né? E o estado do Rio Grande do Norte é um estado rico, tem potencialidade em energia renovável, o petróleo, né, a fruticultura, o sal, né, e tantos outros poder econômico que nós temos. Precisamos saber bem utilizar. Precisamos nos unir e fazermos o melhor por todos, de modo geral. Perfeito. Vamos lá, outra pergunta é a seguinte: qualquer pessoa, em sua visão, pode ser política, pode candidatar-se e ter um cargo público? O lado bom e ruim, por exemplo, a exemplo de alguns influencers. Alguns influencers, como a gente vê aí, que estão já em destaque nacional, dentro do próprio Congresso, agem de forma negativa, né? Influencers que têm aqueles números e acabam se tornando deputados, enfim, absorvendo alguns cargos importantes, e quando estão lá, em vez de fazer algo, até se estruturar, como ser administrativo de forma correta, acaba fazendo pior. Como é que o senhor vê essa situação de qualquer um poder ser candidato? A gente vive uma democracia, mas não seria interessante colocar algumas vírgulas e pontivírgulas dentro desse processo, dessa democracia de eleger pessoas a absorver e a administrar um cargo público? Olha, veja bem, todo brasileiro acima de 18 anos pode ter o desejo, né, de se candidatar a um cargo eletivo, um cargo no executivo, né? É isonômico da democracia brasileira, né? Mas eu, no meu ponto de vista, para exercer um cargo eletivo, primeiro tem que ter vocação, né? Vocação em servir, né? Mas nem todos têm essa vocação. Às vezes se candidata por vaidade pessoal, ou ao mesmo tempo por exigência da família, ou de oligarquias, que quer ver o seu filho exercendo um cargo político para ter uma relevância maior, para defender seus privilégios também, familiares e tal. Isso tem trazido desserviço à sociedade e também à política brasileira, né? Inclusive os influencers, né, que eles rapidamente atingem picos de números, de visibilidade, de fama, de dinheiro, etc., mídia, propaganda, etc., até mais que artistas globais. A gente estava vendo Vera Fischer dando entrevista ontem, revoltadíssima, que foi demitida da Globo, está sem espaço. Muitos artistas hoje, com essa robotização geral também, eles contratam os próprios robôs para fazerem publicidades. Então, os influencers têm uma grande força, chegam na política e fazem o oposto. Alguns deles, né? Não todos, mas isso é um termômetro também um tanto quanto delicado, né? De fato é o retrato da população brasileira, que às vezes não sabe bem escolher e escolhe aqueles até por revolta ou ao mesmo tempo por não acreditar mais na política, por não acreditar mais em quem os representa. E acaba piorando. Vota em qualquer nome. Então aquele nome mais visível é o que leva vantagem, ou seja, com os influencers tem uma visibilidade muito maior, ou seja, é mais conhecido do público, automaticamente o povo vota sem nem saber quem é, sem saber sua história, né, sem saber o seu talento, sem saber se a pessoa tem a vocação para exercer um cargo público, né? Finda votando e então passa a ter uma representação do jeito pela qual o pessoal o elegeu. E acaba todos sofrendo depois bem pior. Aí depois vai questionar e é muito tarde.